Olá, hoje, dia 29 de março de 2010, um dia muito importante para o jornalismo de Ribeirão Preto. Nesta data, nós começamos as transmissões das rádios Band News FM, nos 96.7, e da Band AM, nos 1270 kHz. Importante porque nós estamos começando uma nova etapa no jornalismo de Ribeirão Preto. Essa etapa é muito importante porque ela agrega todo o know-how da Rede Bandeirantes, que é uma rede de mais de 60 anos de experiência no jornalismo, com o Sistema TAT, com 19 anos, mas com um jornalismo atuante, um jornalismo local forte. Essa união possibilitou uma nova era no jornalismo local. E eu vou conversar com nada mais, nada menos, Ricardo Boechat, âncora da Band, tanto da Band News FM como da TV Bandeirantes, que vai contar um pouquinho da história da Band e a história dele também, né? Tudo bem, Ricardo? Bom dia, Valdir. Alegria estar aqui com vocês. Uma honra muito grande ter chegado neste dia a Ribeirão. Não vinha a Ribeirão há mais de 30 anos, talvez. Mais de 30 anos. Estive aqui na década de 70. Era outra cidade. Só mudou muito. A única coisa que eu encontrei igual é o nome. E num dia importante para todos nós da Bandeirantes, que é a chegada de nossas duas emissoras de rádio aqui. Como você disse, um projeto aí de integração com o Grupo TAT para fazer um jornalismo nacional, internacional e regional de qualidade. Esse know-how vai ser muito importante não só para o nosso sistema, não só para a nossa rádio, mas para todo o processo de comunicação da nossa cidade. Nós passamos por uma evolução, a cidade vem crescendo economicamente, a população também vem crescendo demais, mas o jornalismo estava estagnado em Ribeirão Preto. Quer dizer, então, esse momento significa uma mudança de comportamento muito importante. Mas, Ricardo, você tem uma experiência em todos os veículos. Você já trabalha televisão, mas trabalha rádio hoje, trabalhou televisão, trabalha há muitos anos, e jornal. Como que você coloca o rádio nesse contexto? O rádio, por alguns, é colocado como veículo mais antigo, às vezes até ultrapassado. Qual essa história de jornalismo? Como que você coloca? Eu converso muito com os estudantes, me chamam muito para fazer debates com estudantes de comunicação. E eu procuro alertá-los para algo que não está percebido, nem mesmo pelos profissionais do nosso meio, e menos ainda pelas agências de propaganda, e o público, com a sua sabedoria suprema, meio que já percebeu, que é eu não vou nem chamar de ressurgimento, porque a rádio nunca morreu, mas a rádio está ganhando. Olha, hoje eu chego a dizer o seguinte: se alguém me dissesse assim, quero te dar de presente uma rede de comunicação, eu te ofereço uma rede de jornais, eu te ofereço uma rede de televisão, eu te ofereço qualquer coisa que você queira me oferecer na internet, e eu te ofereço uma rede de estações de rádio. Estou falando com vocês sem nenhuma... Porque eu podia estar aqui defendendo o meu peixe. Dizer, não, eu estou falando isso porque eu trabalho em rádio. Não, eu também trabalho em televisão, faço um telejornal diário, comando uma equipe importante, participo de uma equipe importante, melhor dizendo, faço uma coluna semanal na Isto portanto, mídia impressa. Não estou puxando preço para sardinha nenhuma, mas eu preferiria hoje uma rede de rádio, sem sombra de dúvida. A rádio é, por excelência, o veículo da megalópole, da grande cidade, da cidade que está crescendo, porque junto com esse crescimento vem problemas decorrentes do nosso modelo de sociedade, não só no Brasil, no mundo. O que são as cidades à medida em que vão crescendo, se não cidades que vão tornando-se um pouco mais lentas, às vezes muito mais lentas, nos seus deslocamentos diários. Você vai levar, ao mesmo tempo em que a comunicação ganha uma velocidade assombrosa, exponencial, o deslocamento físico vai perdendo terreno. Veja o que é hoje você se deslocar em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, em Brasília. Meu Deus do céu, Brasília tem engarrafamentos enormes. Você fica hoje dentro do seu carro 2, 3, 4 horas por dia, compulsoriamente. Quem está achando que isso vai mudar, me mostre como, porque eu não estou enxergando isso. O rádio é isso. O rádio é essa conversa. Ribeirão Preto não chegou nesse estágio de congestionamento, mas nós já temos. Não, mas nós já temos. Hoje nós temos alguns problemas em Ribeirão. Quem é de Ribeirão sabe que algumas avenidas hoje, nós perdemos alguns minutos, né? Não perdemos horas ainda. Mas o rádio, nós temos por volta de 300 mil automóveis só aqui na cidade de Ribeirão Preto. E o rádio é o companheiro, quer dizer, quantos minutos você fica dentro do carro por dia na sua vida? Experimenta ver rádio dirigindo. O mínimo que você vai provocar é um acidente.
Experimenta se comunicar pela internet dirigindo, pelo celular. Nenhuma outra mídia te acompanha sem que você precise lhe dar atenção. Ela te dá toda a atenção. Esse é um aspecto importante do ponto de vista assim, da adequação do veículo às circunstâncias da vida moderna, e não só no Brasil, no mundo. Há outro aspecto que eu, como velho jornalista, mas criança no rádio, eu comecei a fazer rádio diariamente há 5 anos, eu já tenho 41 de jornalismo, é o seguinte: o rádio fala diretamente com as pessoas. Eu costumo fazer uma brincadeira. Na televisão, você na rua é visto da mesma forma que as pessoas veem um determinado produto. Então eu brinco dizendo o seguinte, que a pessoa entra no supermercado, aí tem lá uma lata de leite em pó, um pacote de farinha, 2 quilos de açúcar, Ricardo Boechat, manteiga, bacon, entendeu? Há uma certa embaralhada no conceito, na visão que as pessoas têm do personagem da TV. Ele é um pouco distante, aproxima um pouco talvez, da ideia de cinema ou de algo do gênero. O fato é que não há uma relação assim muito íntima do público na rua com você pelo fato de você estar na TV. Se você estiver em mídia impressa, por mais famosa que seja a coluna, o espaço que você assina, e eu tive a sorte de fazer uma coluna importante no Globo por mais de 30 anos, o público reage escrevendo, quase que seminários, debates acadêmicos com você. No rádio, você vai para a rua, de cada 100 pessoas que me abordam na rua em São Paulo, no Rio, onde quer que eu vá, 95 comentam alguma coisa que eu falei no rádio. E que essa não é que comentam passivamente, não. Comentam ativamente, interferindo, criticando, ponderando, reagindo, apoiando, divergindo. O rádio é um diálogo cara a cara, olho no olho, embora não tenha vários elementos que a televisão oferece, né? A imagem, a cor, não tem nada. Você está conversando com a pessoa direto no coração e na mente. Isso é insuperável. E o residual? Hoje aconteceu uma cena muito interessante aqui no Sistema TAT. Cheguei logo cedo, 5h30 da manhã, para acompanhar o lançamento da Band AM, José Paulo de Andrade. Eu sou paulistano, vivi muito tempo em São Paulo, e eu lembro do José Paulo de Andrade, com 5 anos de idade, minha mãe sempre ouviu a Bandeirantes. Então, essa memória, esse residual que o rádio deixa, nenhuma outra mídia consegue manter por tantos anos. E é importante o seguinte, voltando a falar agora especificamente do modelo de jornalismo radiofônico da Band News FM. Você pode fazer rádio distante das pessoas, claro que pode. Se você impostar a voz, se você se colocar numa posição de um narrador dos fatos, mas você pode fazer uma conversa radiofônica transmitindo as notícias do dia da mesma forma como você conversa sobre essas notícias na mesa de jantar. Então, o que a Rádio Band News FM me parece ter tido a sacada de fazer foi despir a linguagem radiofônica de cacoetes que remetem aos seus anos de glória antes do advento da televisão, mas que fizeram também essas características, esses cacoetes fizeram com que o rádio fosse perdendo terreno na linguagem em relação aos veículos novos que iam surgindo. Além de perda de terreno tecnológico, imagem, videotape, não sei o que, recursos mesmo de veículos, o rádio perdeu também porque a linguagem do rádio meio que estacionou no tempo do rádio. Lá atrás, Rádio Nacional, seu repórter é aqui, e a rádio de hoje, de notícias, primeiro foi para o FM, ou seja, já deu um salto para o FM. As grandes redes de notícias estão todas migrando para o FM, a Band News FM foi pioneira nisso. Por quê? Para mudar também de linguagem, mudar também de roupa, mudar também a forma de conversar com as pessoas. Essa forma, olha, quem ligar na rádio Band News FM de manhã, vai eventualmente me ver fazendo um comentário no seu horário começa? Vai de 7 às 9 da manhã. Das 7 às 9, então todos os dias das 7 às 9, Ricardo Boechat nos 96.7. Mas outro dia, só para dar um fecho aqui, eu estava a caminho do estúdio, acordei tarde, eu tenho 6 filhos e 2 são pequeninas. Tem a Valentina, que está com 4 anos, e a Catarina, que ainda não fez 2. Catarina começa a produzir frases, né? E eu estava saindo atrasado de casa por volta de 6 horas da manhã, eu entro no ar às 7, mas antes tenho que ler jornais para poder me atualizar um pouco e tal.
E quando eu estava, já tinha lido um pouquinho dos jornais tomando um café, tinha visto que havia lá notícias sobre campanha eleitoral, Dilma, Serra, essa coisa chatíssima e tal, e bastidor TRE, ou seja, TSE multou. E quando eu estava na escada de casa, minha filha Catarina, pequenininha, saiu do quarto com aquele pijaminha de flanela, um coelhinho de pelúcia na mão e disse: papai, quero fazer cocô. E eu disse: pô, como é que eu vou negar a minha filha de 1 ano e meio, sendo eu um pai provecto, já temporão, esse momento glorioso? Era a primeira vez que ela pedia para fazer cocô. Eu digo: não vou perder esse momento. E fui e levei ela para o banheirinho e ali fiquei, ela cantarolando, tal, fazendo lá o cocôzinho dela e tal, o que obviamente me fez chegar atrasado na rádio. Quando eu cheguei na rádio, eu fiz um comentário contando essa história e dizendo que eu tinha chegado à conclusão de que todo aquele noticiário sobre eleição, sucessão presidencial, Dilma, Serra, Ciro, pelo amor de Deus, que tudo aquilo junto e todas as reflexões valorosas que eu poderia fazer para os ouvintes definitivamente não valiam mais do que o cocô da minha filha. Esse tipo de conversa é uma conversa que você tem em casa. Pois bem, na Rádio Band News FM você tem no ar. Essa linguagem, essa convivência, essa intimidade que o Boris tem, que a Mônica Bergamo tem, que o Joelmir, quando aparece conosco lá, também tem. Enfim, que toda a equipe de jornalismo da Band News FM está tentando imprimir e imprimindo já a essa emissora que tem 5 anos e que pretende ser cada vez mais íntima das pessoas. Aí entra um lado também que é a idade. Eu acho que a idade é fundamental. Por coincidência, eu tenho uma filha de 1 ano e meio, tenho mais 2 já em idade adulta, e muda toda a relação. Por quê? É uma relação que você já tem uma maturidade para valorizar esses momentos. E você ter a oportunidade de colocar isso para outras pessoas, é o que você falou, a imaginação do rádio. Quer dizer, a pessoa começa a passar aquela emoção sentindo o que você sentiu. A outra coisa sensacional que é assim, você no rádio, você está desenvolvendo um raciocínio qualquer. Aí você, no meio desse raciocínio, solta uma frase. Essa frase não calou bem a parte da audiência. Quanto tempo leva para essa audiência começar a te esculhambar? 1 segundo. Naquele segundo, o cara já tá, você falou uma besteira, assim, assado, não é isso, não te corrigem, agregam, te reorientam o comentário enquanto você está falando. Essa intimidade... E instantâneo, não tem nada tão instantâneo, é a própria internet. A internet até tem essa instantaneidade, mas não tem essa coisa da voz. Mas no carro, como que você vai reagir? Você não vai levar. Não vai, no carro é mais... Quem está em casa ainda poderia... Não, eu pela internet eu faço isso. Não é igual, não é igual. O rádio está se redescobrindo. Está se redescobrindo. Ele não está renascendo, ele está se redescobrindo. Ele está percebendo o quanto ele tem de transcendente, de permanente, e o quanto ele pode ser um veículo de sempre. Não é nem do amanhã, é do de hoje mesmo. Eu estou muito feliz de estar na rádio. E é como eu digo, eu estava focado muito aí na ideia de começar a tirar o time de campo, encostar o boi na sombra e tal. Fui atropelado por 2 fatos que eu, obviamente, não tinha imaginado. No caso, 3. O nascimento de filhas temporãs e o rádio. Os 3 me deram uma adrenalina que eu esperava não ter mais a essa altura do campeonato.